Versículo 30 diz assim, que disse Jesus: está consumado. Está consumado. Vejam bem, quando o texto diz que Jesus ele está na cruz e ele declara algumas palavras, é bem verdade que Deus, no seu julgamento até a sua crucificação, Jesus ele libera algumas palavras essas importantíssimas para o propósito da sua morte. Quando olhamos o termo e a última, obrigado companheiro, a última palavra que Jesus cita é que está consumado. Ele não vai falar que vai concluir alguma coisa, ele não está falando que vai consumar alguma coisa, ele está dizendo que já está consumado. E a pergunta que nós devemos fazer nesta manhã é a seguinte: o que é que está consumado? Para que nós entendamos, para que nós compreendemos o que de fato já está consumado, é importantíssimo nós voltarmos para Gênesis no seu primeiro, segundo e terceiro capítulo. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus cria o homem, Deus abençoa o homem e Deus dá pelo menos algum propósito para o homem. Em primeiro lugar, Deus criou o homem para governar. Deus cria o homem e dá propriedade para o homem. Há pessoas que acreditam que Deus criou o homem para adorá-lo. Não, Deus não criou o homem para adorar. Deus criou o homem para governar, para dominar, para procriar. Pastor, mas espera lá, então Deus não criou o homem para adorar? Não, porque criar para é uma necessidade, e na criação não existia nenhuma lacuna, nenhum vazio na alma do homem a respeito de Deus. Por quê? Porque o pecado não tinha adentrado pela raça humana, o pecado não tinha adentrado no mundo através do homem. Então a comunhão de Deus e o homem, porque adoração é reflexo de comunhão. Vou repetir: adoração não é só cantar, adoração não é só abrir a boca, adoração é retrato, reporta a comunhão do adorador com aquele que é adorado. Então na criação o homem já desfrutava da comunhão, então não tinha necessidade. Agora no capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado é introduzido, quando Adão e Eva é iludido, Eva é enganada pela serpente, o pecado vem. Lá em Gênesis 2:17, o texto vai dizer que se eles comessem do fruto, ali eles abririam o entendimento, mas diz que eles morreriam. Observa que já tem a ideia da morte, já tem a concepção da morte, porque a morte já era uma realidade, pois o pecado não nasceu em Gênesis 3, o pecado nasceu no mundo angelical. Mas em Romanos capítulo de número 5, versículo 12, diz que o pecado passou para todos os homens, vindo a morte. Então os homens começam a experimentar a morte. A primeira morte que o homem experimenta é a morte espiritual, aquilo que não era necessidade no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que era de comunhão. O pecado então trouxe uma ruptura, e agora o homem está morto espiritualmente. Depois a morte física, o homem experimenta a morte, mas só que tem uma promessa, porque em Gênesis capítulo 3 versículo 15, o Senhor falou dizendo que ele enviaria da semente da mulher, que esse ia ferir a cabeça da serpente. Isto é, o homem pecou, o homem errou, mas Deus já prometeu a redenção. E essa redenção, meus irmãos, é tão interessante. E essa redenção, ela começa em Gênesis mesmo, quando os patriarcas começam a entender a ideia do sacrifício, já começando antes da era patriarcal, já com os filhos de Adão.
quando Caim e Abel ofereciam sacrifício. O primeiro está em Gênesis 3,15. No capítulo 4 adiante, nós já começamos a ver a ideia do sacrifício, a ideia de remissão. Depois vem o período de Moisés, o período da lei, quando Deus manda constituir o tabernáculo. É tão interessante, e o tabernáculo que tem 3 repartições, e as 3 repartições apontam 2 mensagens. Primeira mensagem, quando olhamos no livro do Êxodo, capítulo 25, é quando Deus falando para o homem assim: o homem pecou, o homem falhou, o homem está destituído. Tanto é que a partir de Gênesis 3,15, toda a unidade, toda a comunhão que o homem busca com Deus tem uma divisão. Observa, quando Moisés vai no monte orar, tem uma divisão, ele vai além, o povo tem que ficar na divisa. Quando olhamos, amados e queridos irmãos, olhamos depois o tabernáculo, tem 3 divisas, nós temos um único caminho de acesso, mas 3 divisas. O primeiro, para entrar no pátio; segundo, para entrar no lugar santo; terceiro, para entrar no lugar santíssimo. Quando eu olho para essa divisa, logo me lembro de João capítulo 14, versículo 6, que disse Jesus: eu sou o primeiro, o caminho; eu sou o segundo, a verdade; eu sou o terceiro, a vida. Isto é, quando eu volto para o tabernáculo, eu começo a ver o caminho que o homem deve trilhar para voltar a ter comunhão com Deus. O homem pecou, foi colocado para fora do Éden. Caim agora também começa a perambula para todo lado, mas vai morar na porta do Éden, dizendo: o pecado me colocou para fora do lugar santíssimo, mas a graça vai me colocar de volta no lugar de comunhão. O pecado trouxe uma ruptura, mas a graça vai trazer um meio, um caminho, a qual vou voltar a ter comunhão com Ele. E o texto vai nos dizer que a primeira parte do tabernáculo, nós temos 2 peças. A primeira peça é chamado o altar do sacrifício. Pastor, o que representa o altar do sacrifício? Representa a cruz, porque lá o cordeiro era imolado, lá era levado o sacrifício. A segunda peça é a bacia de água. Alguém pode dizer assim: mas já que é a bacia, então por que a bacia não vai primeiro que o altar? Porque pelo menos o homem se lava e chega na presença de Deus. É porque ninguém pode chegar a Deus pelos seus próprios méritos, pela sua própria justiça. Antes de passar pela bacia, tem que passar pelo altar. Antes de passar o processo de santificação do crente, não vem antes da redenção da cruz do Calvário. Só é santificado aquele que passou pela cruz, aquele que foi atingido pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi redimido pelo sangue, justificado pelo sangue, resgatado pelo sangue, purificado pelo sangue. Deixa eu ver se a igreja já foi impactado pelo sangue do Cordeiro. Passa pela cruz. A cruz é o lugar da redenção, a cruz é o lugar da remissão. Mas e a bacia? A bacia é a manutenção, é tão interessante. Da onde que ele extraía água para colocar na bacia estando no deserto? Da onde que eles extraíam água para colocar na bacia se eles estavam no deserto? Meus amados e queridos irmãos, observa aqui que quando nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, a bacia, a água, representa a manutenção. Então a água também representa a palavra de Deus. É por esta razão que está escrito em João capítulo 15, no versículo 3: vós estáis limpo pela palavra que vos tem dito. Está escrito em João 17, versículo 17: santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26: para que santificai, lavando com água pura, isto é, pela palavra. Observa, nós fomos impactados, buscados, salvo, redimido pelo sangue
sangue. Agora a manutenção da vida do crente é através da palavra que santifica, que orienta o crente. O segundo espaço, o segundo pavilhão tem 3 peças, que é a mesa dos pães da propiciação, que tem 2 mensagens. Pode representar tipicamente aquele que é o pão vivo que desceu do céu, mas a mesa dos pães também fala da unidade, também fala da comunhão, também fala da coinonia, também fala de estarmos juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito. A igreja é isso, irmão, não é uniformidade não. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma educação, cada um tem uma cultura própria, cada um tem um gênero, cada um tem um temperamento, mas quando nos reunimos na mesa do Senhor, todos nós temos apenas um propósito, todos nós temos apenas um propósito, todos nós temos apenas um propósito. A segunda peça que nós temos dentro do segundo pavimento é o candelabro, aquela peça de ouro com 7 hastes. Quantas hastes? 7 hastes. Sabe o que é interessante, pastor Francis, das 7 hastes? É que as 7 hastes, quando está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 31, vai dizer que é 3 hastes de um lado, 3 do outro e 1 no meio. Quando eu vejo que é 3 de um lado, 3 do outro e 1 no meio, logo eu vou lembrar, por que ele vai falar primeiro 3 de um lado e 3 do outro? Fale comigo assim, 3 mais 3 é igual a... Então a primeira coisa que Deus vai mostrar para Moisés é o seguinte: é o número do homem, é o número da limitação, é o número da imperfeição, é o número da dependência, mas no meio tem um, e esse é o que sustenta todas as demais. Por quê? Por que ele existe ali? Para que o azeite fosse colocado e que houvesse luz no lugar santo, que houvesse luz no segundo pavimento. A única luz dentro do tabernáculo é a luz do candelabro, mas só vai ter iluminação se tiver a haste do meio. Por quê? Porque 6 mais 1 é igual, e 7 é o número da perfeição. Se Cristo está no meio, tem perfeição. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto da igreja porque está cheio de defeitos, só olha para o número 6, mas aquele que está no meio é perfeito, é Jesus. Aleluia. E sabe o que é mais interessante? Que em cada haste, em cada baga, tem 3 vasos. Cada haste tem 3 vasos. Sendo assim, eu tenho 3 vezes 3 de um lado, 3 vezes 3 do outro. Quanto que é 3 vezes 3? Quanto que é 3 vezes 3? Eu fugi da escola, me ajuda na matemática aí. 3 vezes 3 é 9, então eu tenho 9 de um lado e 9 do outro. Qual é a mensagem? Eu tenho 9 frutos e eu tenho 9 dons. Isso é a característica da igreja. A igreja equilibrada, ela não tem apenas dons, ela tem que ter fruto. A igreja, para ter equilíbrio, não pode ter apenas fruto, tem que ter dom. Por isso que uma igreja que não tem dom é uma igreja morta, e uma igreja que não tem fruto é uma igreja que não dá testemunho. Mas se tem dom, tem poder. E se tem testemunho, tem caráter. Tem caráter. Deixa eu ver quem pega esta mensagem. Porém, querido, a haste do meio também tem 3. Se eu tenho 9 e 9 mais 3 é igual? Quantos que é 9 mais 3? 12, então 12 eu lembro das 12 tribos de Israel, 12 eu lembro das 12 portas Nova Jerusalém, das 12 autoridades apostólicas. Olha que maravilha. Então eu tenho 12, isto é maravilhoso. Mas eu quero voltar aqui. Se eu tenho 3 e eu tenho mais 3 no meio, 3 de um lado, 3 do outro e 3 no meio, eu lembrei de uma geometria. Quantos que é 3 vezes 9? Quantos que é 3 vezes 9? 27 é o livro do Novo Testamento. Eu tenho o livro do Novo Testamento no candelabro. Eu tenho o livro do Novo Testamento no candelabro, sim, de Mateus, ao livro do Apocalipse. Mas todavia eu não paro por aí. Sabe por quê? Lembra das 12? Quanto que é 27 mais 12? Quanto que é 27 mais 12? 39 são os livros do Antigo Testamento. 39 mais 27 é igual? Quantos livros tem a Bíblia? Não pegou não, né? A única luz que tem lá dentro é a luz do candelabro. Agora entenda, no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para o meu pé, luz para o teu caminho, a tua...
A palavra de Deus dá condição para a igreja da luz brilhar, porque em João capítulo 8, versículo 12 está escrito: eu sou a luz do mundo, quem andar em mim jamais estará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí Mateus capítulo 5, no versículo 14 está escrito, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então a igreja que tem a palavra, ela vai brilhar nesse mundo. O testemunho de Cristo, joga a mão para o céu e glorifica esta manhã. Então vai passando todo o processo até o templo de Salomão. Mas antes do templo de Salomão tem a tenda de Davi. E a tenda de Davi é o símbolo do louvor, da nova aliança. Tanto é que o Deus vai lá no livro de Atos dos Apóstolos. O texto diz que a tenda de Davi será restaurada. Mas no mesmo período que tem a tenda de Davi, tem um tabernáculo de Moisés. Isso segue até a construção do templo. Agora, com a construção do templo, a arca do Senhor, que é a presença máxima, o único objeto que tem no lugar santíssimo, Deus do tabernáculo, agora está no templo. Mas a arca do Senhor é vista pela última vez quando? Em Jeremias capítulo 3, no versículo 16, quando Jerusalém é sitiada e é destruído o templo. É a última vez que é feito a menção da arca da aliança. E observa isso, agora o templo vai ser restaurado por Zorobabel, vai ser restaurado também no período de Herodes, vai ser restaurado também. E quando Jesus chega, vai cumprir Ageu capítulo 2, versículo 9, que a glória desta casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque até antes de Jesus entrar no templo se manifestava uma presença teofânica. Teofania não é a presença real, teofania é uma presença que vem em forma de nuvem, em forma de anjo, em alguma forma, mas é assim que ele se apresentava. Agora não. Em João capítulo 1, versículo 14, diz: eis que, olha que maravilha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já não é mais a presença teofânica em forma de nuvem, em forma de anjo, em forma de pedra. Agora é o próprio Deus que habita em nosso meio. E ele veio, e ele viveu, cresceu, exerceu o ministério e foi morto. E aqui eu encerro. Por que Jesus foi morto? Quem matou Jesus? Os romanos? Os judeus? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, diz que este, que é Jesus, que foi entregue por determinação e conselho de Deus. Então ninguém matou Jesus. Ele fala: eu dou a minha vida e torno a tomar. Porque se alguém mata ele, não é sacrifício voluntário, mas é uma morte forçada. Assim como Deus não espera nada forçado de nós, a sua morte foi voluntária, por amor de mim, por amor de você. Vou repetir: Jesus, ninguém matou ele, ele se entregou por mim e por você. Por isso ele fala: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Aleluia. Mas Deus da antiga aliança, aquele símbolo de Gênesis 3,15, que Deus sacrifica um animal para cobrir Adão e Eva, era repetido no tabernáculo, no templo, repetido, tinha que ser repetido. Até o dia que aquele que veio, João Batista, vendo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando ele está lá na cruz, depois de ser açoito, depois de ter derramado seu sangue algumas vezes, porque Jesus derramou seu sangue por nós 7 vezes. Quantas vezes? Pastor, que isso? Ele derramou seu sangue 7 vezes por nós. Ele derramou seu sangue quando ele estava no Getsêmani orando, e ele suou com gota de sangue. Ele derramou seu sangue a 2ª vez, quando ele é levado ao tribunal e colocado uma coroa de espinho. Ele derramou seu sangue a 3ª vez, quando ele era chicoteado nas centrais de Jerusalém. Ele derramou seu sangue a 4ª vez, quando foi ele colocado nas suas mãos pregos. Ele derramou seu sangue a 5ª vez, quando foi colocado nos seus pés pregos. Ele derramou
derramou seu sangue. Meu querido, sexta vez, quando foi ferido de lado, ao seu lado saiu água e sangue. Ele foi derramar seu sangue. A sétima vez, quando Isaías diz que ele foi moído, isso, ele teve hemorragia interna. Ele derramou seu sangue por nós, para que pudéssemos estar aqui esta manhã, celebrando ao Senhor. E eu não sei como tem gente que chega num culto como esse, com cara feia. Eu sei, pastor, porque eu sou feio mesmo. Tu não é feio não, meu filho. Dá glória, fala línguas estranhas, que tu vai ficar com cara de anjo. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Calamando e ré, prefácia. E todos os cordeiros que eram imolados, nenhum era suficiente, nenhum sacrifício humano era suficiente. E quando Jesus chega na cruz do Calvário, ele vai dizer: está consumado. Pastor, o que é que está consumado? A nossa redenção está consumado. Pastor, o que está consumado? A nossa justificação na cruz do Calvário. Jesus não somente perdoou nossos pecados, mas nos fez inocente diante de Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, no versículo diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Satanás e seus demônios pode levantar acusação contra a igreja, mas a igreja está coberta pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro. E o que é que está consumado? A nossa remissão. Aleluia. Aleluia. A nossa remissão. E a palavra remissão tem duas formas de enxergá-la. Primeiro, quando eu olho para o texto do Antigo Testamento hebraico. Segundo, quando eu olho para o grego koiné, o textos do Novo Testamento. Quando eu olho para o hebraico, pastor França, eu vejo Deus olhando para a igreja. E ser remido, no conceito hebraico, significa ser visto numa nova perspectiva. Pastor França falou aqui, não tem lugar para a igreja no mundo. Quando Deus olha para a igreja, ele olha através do sangue do seu filho. Por isso que essa reunião não é reunião de pessoas perfeitas, mas é reunião de pessoas remidas. Oramanderrácia. Oh, aleluia. Sabe aquele sentimento que nós temos? Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão errante. Nós estamos certos, mas a questão é que Deus, quando olha para a igreja, não olha através apenas da nossa qualidade, mas olha através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. E no grego, Paulo vai usar em Efésios uma linguagem comercial, quer dizer comprado. Pedro vai usar isso, nós fomos comprados. Então, no mercado, agora, quando Paulo usa isso, ele está usando o mercado de escravo. Então ele está dizendo assim, você vai no mercado e compra o quê? Um escravo. Agora pega a visão, há 3 tipos de compra. No grego e na prática. Você compra e deixa lá, mas é seu. Você compra e leva para casa. E você compra e diz, nunca mais vai ser escravo. Nós somos remidos para nunca mais ser escravo do pecado. Calamande reprefácia.
Vou ter que falar. Tem gente que fala assim: não, a igreja não fala do pecado, a igreja denuncia o pecado, a igreja fala é da graça. A igreja não tem que dar exaltação ao pecado, porque onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. A igreja denuncia o pecado, mas realça a graça. Quem foi alcançado pela graça, jogue a mão para cima e dê um brado de glória. Está consumado o que é compra. Você agora tem dono. Só que é tão interessante que o escravo, aqui a palavra doulos é escravo no grego. E só que nós somos um escravo diferente. É como o homem chegar no mercado de escravo, ele todo acorrentado, ele investiu alto preço, entrar no seu carro e não falar nada para o escravo. E o escravo olhar para ele e falar: meu senhor, porque agora ele é dono, ele é propriedade daquele que comprou. Tu não vai obrigar eu a entrar. E o senhor desce do carro, tira as algemas, tira as presilhas, as cadeias, e vai falar: tu está livre. Então tem gente que fala assim: eu sou obrigado a vir no culto, eu sou obrigado a ir no ensaio, eu sou obrigado a fazer. Tu é escravo livre. Só faz aquele que é grato. Aquele que faz porque é obrigado pela força do cargo, não entendeu ainda que é ser escravo livre. Aquele que vem empurrando com a barriga tem que rever seu conceito. Sabe por que o escravo vai querer entrar no carro dele? Porque ele entendeu que foi comprado. Acabou a chibata, acabou o sofrimento, acabou a angústia. Agora você é escravo livre. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Mas quem tem gratidão é diferente. Ele quer servir aquele que pagou um alto preço. Ele não serve por interesse, ele serve por gratidão. Ele honra por gratidão, ele louva por gratidão, ele adora por gratidão. Gratidão. Gratidão está consumado. E que nós possamos participar da ceia com essa consciência que já está consumado. Há no aspecto salvífico, eu aprendo com esses moços lá na teologia, que ali é bom, ó. Nem deixou dar aula. Pensa no homem que não deixou dar aula. Não deixa não, pastor. O homem é fera. Toda hora ele faz uma pergunta, irmão. Para. E tudo que a gente pergunta para ele, ele sabe passar para o outro. É uma benção. Observa. Algumas coisas da salvação estão sendo ainda processada. Como assim? Santificação, por exemplo, é processo contínuo. O ato da santificação já foi feita, parte de Deus para o homem. Mas o processo tem participação do homem. Que alguns, vou ter que falar, que alguns calvinistas têm deficiência para entender isso. Porque quando ele vai falar que tem processo do homem, como que o homem não tem escolha no aspecto da salvação? Não é iniciativa do homem. Iniciativa de Deus, mas o homem pode rejeitar. Não tem graça irresistível, porque Jesus chorou sobre Jerusalém, como Jerusalém rejeitou? Como que o jovem de qualidade rejeitou? Então eles têm que rever algumas coisas aí. E tem muitos pregadores no nosso púlpito assembleano que não vai estudar na FAESP, que fica pegando parte ali na internet e pregando o púlpito. Se eu tiver, eu já falo nas suas costas aqui, ó, heresia. Vejam. Então, alguns processos estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, a adoção já foi feita, somos filhos de Deus. E não é pela força da religião, pela força do que está consumado. Já foi consumado. A justificação já foi feita. Você e eu, nós não devemos nada a ninguém. Vou repetir, não devemos nada a ninguém. Mas eu acho que eu não sou salvo não. Então você revê seu conceito. Está em pecado, filho? Então tem um caminho chamado arrependimento. Pronto. Um coração que se arrepende verdadeiramente, Deus não rejeita. Por quê? Porque o amor dele é maior que o seu pecado. E um culto como esse
E um culto como este, nós não estávamos louvando o senhor com o hino da harpa, e falou, tem gente com boca fechada, eu tenho problema com isso. A questão não é a boca fechada, mas é contar a boca, o coração, a mente. Agora, quem é grato é diferente. Daqui a pouco nós vamos nos levantar, participar da mesa do Senhor. E vamos celebrar a sua morte, está consumado. A sua ressurreição, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia. E a expectativa da sua vinda, breve cearemos com Ele na glória. Porque está consumado. Que Deus abençoe.